O que a faculdade não ensina? E aí, turma, concordem comigo aí no chat ou me digam se vocês aprenderam. A faculdade não ensina a gente a conquistar cliente e ganhar dinheiro. Algum de vocês aprendeu isso na faculdade? Teve uma aula sobre como pensar seu posicionamento e divulgação. Teve uma aula de como cobrar no mercado. Alguém ensinou vocês na faculdade sobre isso? Eu não aprendi, me formei lá em 2008. Não sei se tem alguém recém-formado agora que passou por isso, né? Gente, a faculdade não ensina a gente a se posicionar, não ensina a gente a ganhar dinheiro, mas o nosso trabalho precisa impactar a nossa vida também. Como que a gente vai se posicionar e como que a gente vai agregar valor ao nosso trabalho para ser reconhecida e bem remunerada? Porque a partir da nossa construção de autoridade, da nossa construção de autoconfiança também e merecimento, que a gente começa a se posicionar no mercado e a gente começa a ter uma remuneração justa pelo nosso trabalho. 3 pontos principais para a gente fazer virada de chave hoje. Cliente não cai do céu. Você não vai pegar o seu diploma, você não vai ser uma profissional apta na intervenção da estimulação cognitiva e vai ficar ali paradinha e o cliente vai cair. Chay, me atende? Chay, atende a minha mãe? Não dá. Isso é um ponto. A gente precisa falar sobre o nosso trabalho. Segundo ponto, sim, você sabe vender. Chay, eu não sei vender, eu não sei falar do meu trabalho. Vamos combinar aqui. Qual foi o último filme incrível que você viu e que você falou dele para todo mundo? Você falou, mãe, você tem que ver esse filme. Irmã, você tem que ver esse filme. Amiga, esse filme é maravilhoso. Vi, lembrei de você. Fui no restaurante, gente, que incrível. O prato, o garçom, a comida. O valor é assim, é super bacana a experiência. O valor é justo, parará, parará. Quantas de vocês aí falam bem de um produto, de um serviço ou de um lugar para o outro e o outro acaba comprando, acaba fazendo, vai lá, viu o filme porque você falou, vai lá, foi no restaurante porque você falou, foi no show porque você falou. Me conta aí, quantos de vocês estão vendendo o próximo, vendendo o serviço do próximo, o restaurante do próximo, o filme, a comida, e você fala com tanta paixão, com tanta convicção que aquilo é bom e que a pessoa precisa ir, que a pessoa vai. Nesse momento, vocês estão vendendo uma ideia, uma paixão, uma experiência, uma sugestão. Por que a gente não fala assim do nosso trabalho? Me conta. Por que a gente não fala com paixão e brilho no olho? Tia, você precisa vir para estimulação cognitiva, você vai melhorar. Você tá lá no meio da conversa, a palavra some, isso vai melhorar, tia, isso é velocidade de processamento. Olha, a gente vai criar estratégias compensatórias, a gente vai fazer assim. Tá lá fulano, fala, ai, minha mãe tá muito chata, repete a história várias vezes, acho que a minha mãe não tá bem. Fala, amiga, traz a sua mãe para estimulação cognitiva. Olha, eu vou fazer um combinado de sessões de atendimento com ela, a gente vai fazer melhora de memória semântica, vai criar estratégia compensatória, ela vai melhorar a velocidade de processamento. Quantas pessoas você conhece que tem pai e mãe com Alzheimer, estão vivendo questões difíceis e vocês poderiam trabalhar com orientação familiar, instrumentalizar o cuidador, melhorar aquela rotina. Quantos de vocês aí precisam falar com paixão do seu trabalho, sabe? Eu falo que eu sou uma apaixonada pela estimulação cognitiva e independente de alguém, eu falo sem intenção de que a pessoa vire meu cliente, vire minha aluna, eu falo porque eu acredito naquilo. Vocês precisam primeiro acreditar na intervenção, falar dela com paixão, sabe? Com brilho no olho, com resultado, com referência. E às vezes a gente tem a crença limitante que falar do nosso trabalho é incomodar o outro. A gente tem uma crença limitante que foi implantado na nossa cabeça quando a gente decidiu fazer faculdade de educação, saúde humanas, que as pessoas falaram assim, isso não é verdade, vai trabalhar por amor, vai morrer de fome, ai, quem ganha dinheiro é médico, engenheiro, vai fazer psicologia, vai fazer pedagogia, meu Deus. Quantos de nós, na época do vestibular, na época de tomar a decisão, ao longo de toda a nossa graduação, escutou da nossa família, das pessoas ao nosso redor, que a gente não ia ganhar dinheiro, que a gente ia trabalhar com amor, né? Quantas vezes alguém falou assim, fulano não pode pagar, você atende fulano? Fulano só pode pagar um pouquinho, pede pra gente atender de graça, pede pra gente fazer bolsa, pede pra gente fazer voluntariado. Gente, são crenças limitantes que a gente precisa fazer um trabalho interno também de entender assim, o que eu tô repetindo que não faz mais sentido dentro do meu objetivo de vida, sabe? Porque durante muito tempo, né, eu me vi nesse processo. Meu pai era da área de informática, no boom da informática, ele falava, faz informática para ganhar dinheiro, eu fui ser psicóloga, né? E aí, durante muito tempo, né, gente, eu me formei em 2008 e até 2016
eu trabalhava em 3 empregos diferentes, com remuneração de R$ 8 a hora. Trabalhando por amor, fazendo psicologia sábado com clínica social. Eu tinha paciente que nem me pagava, fazia voluntariado, vivendo essas crenças limitantes. Mas, gente, eu já tinha casado, eu tinha uma casa para pagar, eu tinha marido, eu queria viajar, eu queria ser mãe. Eu não podia mais viver aquela rodinha de só pagar boleto, sabe? E aí eu decidi dar um basta nisso, identifiquei minhas crenças limitantes, os padrões que não faziam sentido e tomei uma decisão. Falei, caramba, agora eu vou montar meus grupos, agora eu vou empreender, sem saber como, né? Enfiando os pés pelas mãos. Aprendi nessa jornada aí, nesses quase 10 anos aí de trabalho, né? De sair do CPF para virar CNPJ, né? Enfim, é um grande aprendizado, mas a gente precisa se dar conta de que a gente sabe vender, que a gente precisa se posicionar e falar do nosso trabalho e que a gente tem crenças que nos seguram, a gente precisa fazer essa virada de chave. Tem 4 pilares que são importantes para a gente se posicionar. Mentalidade. Você já está mudando sua mentalidade aqui. Seu atendimento é um negócio, é um mantra que você vai colar na geladeira. Segundo, é hábito. Se eu falar para você hoje, vamos correr uma maratona, você vai correr? Você não tem nenhum hábito de caminhar. A gente vai fazer um hábito por vez, implementando na nossa rotina. Gente, o nosso cérebro, a gente trabalha com cognição, o nosso cérebro tende a se manter na zona de conforto, ele quer automatizar. Um hábito, em termos de métrica de ciência, ele leva em torno de 3 meses para se consolidar. E o que acontece quando um hábito se consolida? A gente aproxima circuito neural, o cérebro automatiza. Então, a gente tinha um circuito aqui, neurônio aqui. Todo dia eu fui fazendo. Essas conexões sinápticas foram se aproximando e o hábito foi instalado. É um processo neurológico. Então, o que você precisa fazer para crescer no seu trabalho, que tem que virar um hábito? Toda semana eu vou falar com uma pessoa sobre estimulação cognitiva. Toda semana eu vou fazer um post no meu Instagram. Toda semana eu vou procurar bater porta para fazer uma palestra uma vez no mês. E vai ser toda segunda, 9h30 da manhã que eu vou fazer isso. É um hábito na sua agenda. Para que você tenha uma direção, para que você tenha uma execução. Porque se você não entrar em movimento, se você não entrar em ação, o resultado não vem. A gente só corre a maratona se a gente começa a caminhar. Você começa a caminhar, você começa a acelerar a caminhada, você vai alternar a caminhada com corrida até o dia que você corre. É uma constância. Tá fazendo sentido até aqui quando eu falo de posicionamento? Posicionamento é uma construção que leva tempo, precisa de hábito e constância, ok? Um lembrete importante nesse movimento é que isso é um processo, gente. Eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar com idosos em 2011. Eu me formei em psicologia em 2008. Em 2016, eu comecei a dar aula, comecei a montar meus grupos, comecei a sair dos meus 3 empregos, comecei a praticar merecimento. Mas eu tinha um propósito. Qual era o meu propósito naquela época? E o propósito é pessoal, tanto externo, né? Primeiro que eu acreditava muito na prática da estimulação cognitiva e eu me sentia limitada eticamente em algumas instituições. Então, eu queria bancar um trabalho que fosse mais fluido e que fosse mais produtivo dentro do que eu acreditava. Segundo, eu queria ser mãe e trabalhar meio período. Quando meu filho nasceu, eu comecei a empreender em 2016, meu filho nasceu em 2022. E aí, eu já tinha ali praticamente uma longa trajetória de construção desse propósito. E quando ele nasceu, eu fui trabalhar meio período. Eu só trabalhava na parte da tarde. As minhas manhãs eram todas dele. Vicente só foi para a escola com 2 anos e meio. Ele ficou comigo em casa até 2 anos e meio. Comigo trabalhando meio período. Porque era o meu propósito de vida e de trabalho. Eu queria fazer uma viagem internacional. Eu só consegui depois que eu fui empreender. Então, esse processo, e por que eu coloquei a casa? Minha irmã é arquiteta, né? E ela costuma dizer, né, que só suporta a obra quem vê a casa pronta. Se você visualiza a sua casa pronta e fazer obra, gente, é sofrido. Quem aí faz obra? Você tem imprevisto, você pode construir uma planta, você pode ter um orçamento, você pode ter o melhor engenheiro e pedreiro. Tem dia que vai chover, tem dia que o material não chega, tem dia que ele descobre um vazamento. Tudo acontece no meio da obra. Mas você só suporta a obra porque você visualiza a casa pronta. Então, ao longo da sua jornada de posicionamento, muitas coisas vão acontecer, mas você precisa visualizar onde você quer chegar. E aí tem perguntas que são importantes, que eu me fiz e que eu quero que você se faça também. Por que você quer ter clientes? Você só quer ganhar mais? Você quer impactar mais vidas? Quanto você quer ganhar? Isso é uma pergunta importante. Eu quero ter clientes, eu quero ter muitos clientes, eu quero ter mais clientes, mas é quanto? É um número específico. Quanto você quer ganhar? Quando eu comecei a empreender, eu queria ganhar, trabalhando sozinha, a mesma coisa que eu ganhava na CLT.
Depois eu entendi que eu queria ganhar mais. Depois eu entendi que eu queria faturar 10 mil no mês. Depois eu entendi que eu queria faturar mais. Então tenha um número para você buscar, certo? Quantas horas você quer trabalhar para chegar nesse resultado? Eu queria trabalhar meio período. Segunda a sexta, meio período. Depois teve uma época que eu não queria trabalhar mais sexta-feira, era a minha meta. Então desenha a sua carga horária ideal que você quer chegar. Não é no início, né? No início a gente, labuta. Mas depois a gente chega lá. Porque tem um processo, mas a gente tem que saber onde chegar com a sua direção. Então, dentro desse processo, quantos clientes você precisa trabalhando nessa carga horária para chegar nesse valor? E aí a gente vai falar de mensalidade, né? Quanto cobrar. E o outro é quanto tempo você quer chegar. Quando eu decidi que eu tinha 3 empregos e não queria mais trabalhar, parece até série, né? Quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar em 3 empregos e almoçar no ônibus, eu falei assim, olha, eu vou levar 6 meses para sair do primeiro emprego. Eu tinha 3, né? Porque eu não tinha ideia de como fazer isso. E eu levei 6 meses para montar um grupo que equiparava, né? Ou seja, eu trabalhava com um grupo uma vez na semana, que me dava equivalente a uma empresa onde eu trabalhava 8 horas na semana. E aí, eu levei 6 meses porque eu não sabia o que fazer. Mas eu tenho alunas minhas que fizeram essa transição em 45 dias, porque já tinham direção de como fazer, de como aplicar. Então, é importante que vocês tenham essa pergunta e você construa essa caminhada. Essas respostas, elas vão te dar uma direção e um plano de ação. Como você quer chegar e o que você tem ao seu redor para você chegar lá, certo? E essa bússola ela é importante no processo.